Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao primeiro vídeo do canal sobre espiritismo. Meu nome é Alan Carvalho, para você que não me conhece, eu sou músico, né? Trabalho ensinando música, percepção, harmonia, violão, guitarra. E desde o final de 2019, né, que eu venho estudando o espiritismo a fundo, que é uma doutrina que me ajudou muito a mudar a forma de pensar a vida, né, que me tirou de coração de um lugar muito escuro que eu estava, para viver hoje uma vida em paz comigo mesmo, né? E claro, é um dia de cada vez, uma vitória de cada vez, né? Como a gente vai aprender através dos estudos. E é isso. Então eu decidi gravar esse vídeo, começar essa série de vídeos aqui no canal, pois eu tenho muitos amigos que gostariam de fazer, de participar, de conhecer um pouquinho mais, mas devido a esse período de pandemia que a gente tem vivido, né, Covid-19 e tal, não é possível, né, que a gente esteja presencialmente. Então eu vou começar, né, fazendo através dos vídeos, beleza? Eu acho que Jesus, os nossos amigos espirituais, eles vão se fazer presente da mesma forma. Uma recomendação a você é que você tenha sempre um copo com água, né? Aqui é um copo, não dá pra ver, pode ser um copo transparente, esse copo tá vazio, esse daqui tá cheio de água, tá? Mas é sempre bom você ter um copo com água quando você estiver assistindo um vídeo relacionado do tipo, para que essa água ela venha a ser fluidificada, né? E a gente vai fazer um estudo, né, muito semelhante ao que é o Evangelho no Lar, tá? Então tenha um copo com água, mas não beba dessa água, deixa reservado e você vai beber no final. Inclusive, é muito fácil você encontrar o livro, né, na internet. O próprio livro, que foi escrito por Allan Kardec, ele tem um roteiro de como você pode fazer o Evangelho no Lar, né? Então aqui tá aqui, ó, defina um dia e horário fixo da semana, de sua conveniência para não ser interrompido. Então a tendência é que isso seja sempre num dia e num horário fixo para que você possa ter esse momento de intimidade, né, com a palavra, com o estudo, tá? Coloque, se preferir, uma jarra com água para ser fluidificada, que foi a sugestão que eu dei. Você pode colocar uma jarra de água ou um copo. Se você estiver assistindo isso, estudando isso com várias pessoas por perto, seria bom uma jarra para que você possa depois cada um possa beber dessa água. Mas se for, e também no caso pode ser um copo para cada um, tá? Ao iniciar o estudo, faço uma prece rogando o amparo dos amigos espirituais, que é que nós vamos fazer antes de começar, né? Então a gente tem todo aqui o passo a passo, né, de como fazer. A gente vai fazer o estudo em si, né? Ao encerrar a gente vai fazer uma prece, né? Mais uma vez agradecendo aos amigos espirituais, a Jesus, a Deus, por esse momento de estudo, tá bom? Então esse primeiro vídeo é um vídeo um pouco mais explicativo, né, para quem nunca participou, tá? Uma informação que eu acho muito importante é isso aqui, ó. A prática do Evangelho no Lar, independente se você está assistindo isso através de um vídeo ou não deve acontecer manifestação mediúnica, né? E caso isso aconteça, você precisa procurar uma casa espírita, né? O objetivo do Evangelho no Lar é um estudo acerca do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então não são reuniões mediúnicas, existem espaços, existem locais e momentos apropriados para isso, tá bom? Então, dados esses esclarecimentos, eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento. Eu vou aumentar um pouquinho o fundo musical. Eu convido você a fechar seus olhos nesse momento. Vamos agradecer a Deus, agradecer a Cristo, aos nossos amigos espirituais por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estudo. Que
eles estejam sempre conosco, nos ajudando a progredir na vida, nos ajudando sempre com o necessário para viver o dia de hoje, nos amparando, né, auxiliando. Faça-se presente sempre em nossas vidas. Que assim seja. E é isso, né? Uma prece direta, objetiva, né? Se você quiser, você pode fazer uma prece um pouco mais longa, tá? Eu gosto de ser um pouco mais direto nas minhas preces. Eu acho que essa é uma opinião minha, tá? Eu normalmente tenho momentos específicos do meu dia onde eu gosto de orar com mais, de fazer uma prece com, vamos dizer assim, uma intensidade maior em momentos específicos ali, eu e Deus, né, os meus amigos espirituais. Então, se você quiser fazer isso, você pode fazer uma um pouquinho mais longa, tá? E é isso. Então, vamos lá. Aqui tem o prefácio, né? A gente vai fazer capítulo por capítulo, né? Então, sempre ao iniciar, a gente vai iniciar com uma prece. Eu recomendo para você que nunca leu o Evangelho segundo o Espiritismo que leia o prefácio, tá? Leia o objetivo do livro, é importante, tá? E a gente já vai para o capítulo 1, né? Justamente para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Porque são assuntos muito longos, né? Então a gente vai gastar um tempinho aí estudando isso, né? E tal. Mas eu recomendo que você leia assim, porque é muito esclarecedor, tá? Aqui a gente vai encontrar o capítulo 1, que é esse daqui. Não vim destruir a lei, né? Eu vou puxar aqui minha câmera para cá, que eu acho que vai ficar melhor, né? Não vim destruir a lei, né? Então a gente vai começar lendo aqui o seguinte: as 3 revelações: Moisés, Cristo, o Espiritismo, aliança da ciência com a religião, instruções dos espíritos, a nova era. Esses são os tópicos que a gente vai trabalhar especificamente no vídeo de hoje, tá bom? Então, vamos começar pelo item 1, né? Jamais penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Pois, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se está na lei seja perfeitamente cumprido, até o último J e o último ponto. Essa é uma passagem que está em Mateus, capítulo 5, versículo 17, 18, tá bom? Isso, ou seja, são palavras do próprio Cristo, tá bom? Aqui é importante a gente destacar uma coisa, e são curiosidades que as pessoas têm, né, em específico, com relação à doutrina espírita, né? É muito comum você ouvir as pessoas dizerem que o espírita, ele não é cristão. Muito pelo contrário, nós somos cristãos sim, acreditamos em Cristo, né? Pedimos sim o auxílio dele, né, e dos amigos espirituais, né? E a gente vai estudar através desse vídeo, né, uma série de pontos importantes, né, começando por Moisés, depois passando por Cristo e o Espiritismo em si, né? Então, vamos começar a falar de Moisés no item 2. E por que Moisés ele é tão importante dentro do Espiritismo, né? A gente vai começar a entender, né, um pouco do que acontecia no Antigo Testamento, né, bíblico, por que Cristo veio e por que existe o Espiritismo, né? Então, começando a leitura, há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Bom, o que ele quer dizer com isso? Que a lei que foi dada por Deus, a lei de Deus, né, promulgada sobre o Monte Sinai, ou seja, a lei que Deus deu a Moisés lá no Monte Sinai, ela é invariável, né? A outra, que no caso é a lei civil ou a lei disciplinar,
estipulada por Moisés, ela é uma lei apropriada aos costumes e ao caráter do povo, né? E essa lei, ela se modifica com o tempo. O que significa isso? Essa lei, ela se modifica com o tempo porque as pessoas mudam com o passar do tempo. Então é necessário que haja atualização nessas leis, né? Isso é muito comum no nosso dia a dia. A gente não precisa ir muito longe para entender, por exemplo, que aqui no Brasil muitas leis são arcaicas, né? São leis que foram criadas em 1900 e bolinha e que hoje, em 2020, elas já não funcionam tão bem, né? E que precisa de uma reformulação, né? Como vai ser feita essa reformulação? Aí tem todo o processo lá do executivo, do judiciário, blá blá blá, etc. Enfim, né? Bom, nesse caso, como é que vai funcionar essa modificação, né, dessas leis, no caso, que Moisés ele estipulou ali, né, para meio que, vamos dizer assim, ter padrões sociais, né? Que é importante ter padrões sociais, né? Porque senão cada um vai fazer o que quer. Então, existiam os 10 mandamentos, né? E na verdade, eles permanecem, né, até hoje, né? Esses mandamentos, eles são importantes, eles são invariáveis, né? E tem alguns costumes que foram estipulados para aquela época justamente para que o povo não saísse fazendo qualquer coisa, né? Justamente para poder ali facilitar o convívio, né? Nós somos seres sociais, então a gente precisa de algumas regras para poder conviver em sociedade, né? Então é importante, né? A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Bom, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da casa de servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim, não fará-te imagens de escultura, nem figura alguma de tudo o que estiver acima, no céu e embaixo na terra, nem de tudo o que houver nas águas sob a terra. Não adorarás e não nem lhes renderás culto soberano. Ou seja, esse é o famoso amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aqui ele está sendo bem específico, né? Dizendo exatamente ali o que você não deve fazer e por que você deve ter o Senhor sempre acima de tudo. Então tá bem claro, né? Bem explicadinho. O segundo é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou seja, não falar o nome de Deus em vão, né? Isso é muito comentado, principalmente pelas mamães, vovós, né? Olha, não jure em nome de Deus em vão, né? Não jure, né? Não prometa a Deus aquilo que você não vai poder cumprir, né? Você provavelmente já ouviu isso. Então, é um mandamento, tá? É um mandamento de Deus. Terceiro, lembra-te de santificar o dia do sábado, tá? E aqui eu vou comentar sobre isso. Inclusive, tem uma passagem que o próprio Jesus fala sobre isso lá no Novo Testamento, que provavelmente a gente vai voltar nela aqui nos nossos estudos, né? Mas tá aqui, beleza? 4. Honrarás teu pai e tua mãe, a fim de que vivas longo tempo sobre a terra que o Senhor teu Deus te dará. Honrar pai e mãe. O 5º, não matarás. 6º, não cometerás adultério. 7º, não furtarás. O 8º, não prestarás falso testemunho contra o teu próximo. O 9º, não desejarás a mulher do seu próximo. E o 10º, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servidor, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem nenhuma das coisas que a ele pertenceu, ou seja, não cobiçarás aquilo que é do teu próximo em hipótese alguma, né? É o famoso querer, né? Você vê a pessoa ali, pô, eu quero tanto o carro daquela pessoa, eu quero tanto o cargo daquela pessoa, eu quero tanto o livro que aquela pessoa tem, né? Tipo... mas assim, não é só você querer ter, né? Tipo, é você cobiçar, mas com um fundo de maldade ali por trás, né? De repente fazer de tudo para que você possa tomar isso, né? Eu acho que é bem nesse sentido que está se referindo, tá? Bom, esta lei é de todos os tempos e de todas as nações e tem, por isso, mesmo um caráter divino. Então isso aqui é importante destacar, tá? Porque até hoje, né, se fala nisso aqui, né?
Então, isso aqui realmente, né, essa lei ela é de todos os tempos e de todas as nações e tem por isso o mesmo caráter divino, porque são as leis que o próprio Deus deixou, né, como, vamos dizer assim, uma espécie de guia, né? Então você tem aqui, na verdade, dentro dos próprios mandamentos, uma série de coisas que, se você for parar para pensar, um exemplo eu acho que bem propício, né, a isso, não matarás, né? Eu estava conversando numa outra oportunidade com alguns amigos, e não matarás é uma coisa muito ampla, né? Mas o que significa não matarás? Não matará o teu próximo? Não matarás em pensamento, né? Não se matar, né? Então todo dia a gente se mata um pouco, né? Se você for parar para pensar, eu acho que um exemplo muito legal, e para quem não conhece, eu recomendo a leitura do livro Nosso Lar, ou que você assista o filme Nosso Lar. O próprio André Luiz, que é o protagonista ali, né? Ele se matava um pouquinho todo dia. E quando ele morreu e acordou no umbral, os espíritos inferiores apontavam para ele, né? Suicida, 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 né? Suicida. E ele ficava sem entender por que estamos chamando de suicida, né? E depois é explicado para ele que ele não cometeu um suicídio, ou seja, diretamente, né? Ele não foi lá e se matou, né? Assim, com uma faca, com uma pistola, não. Ele se matou aos poucos. Foi como ele viveu a vida dele, né? Uma vida toda ali errada que levou ele à doença que o matou. Então, tecnicamente, foi um suicídio, né? Foi como foi explicado. Não furtarás, né? Não cometerás adultério, né? Então eu cometo adultério só em me deitar com a esposa de outra pessoa ou com o esposo de outra pessoa, né? Para quem, enfim, né? Ou só em pensar nessa pessoa eu já estou cometendo adultério, né? Então essas questões elas são muito importantes da gente refletir. Só nesse pedaço acho que a gente já consegue ter uma boa ideia, né, do que fazer, do que não fazer, né? Então essas leis elas são importantes sim, né? Muito importante para que a gente possa entender aí o Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Lembrando que o povo daquela época era um povo que tinha, assim como temos hoje, uma série de questões, de dúvidas, né? Será que vai dar certo? Será que Moisés está fazendo a coisa certa? Pô, eu vou me rebelar, eu vou fazer, eu vou acontecer. Então, para que aquelas pessoas pudessem, de alguma forma, vamos dizer assim, se tornarem um pouco mais disciplinadas, Moisés ele acabou tendo que estabelecer leis, né, para manter aquele pessoal ali na linha, né? E não é muito complicado de achar isso na Bíblia. Você vai ver no próprio Êxodo, né, nos outros livros, né? Você vai ver vários exemplos disso, né? Bom, então vamos lá. No qual tinha que combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Então muitos, né, desses problemas que Moisés tinha com aquele povo era de uma cultura que foi enraizada dentro do coração, dentro da mente daquelas pessoas no tempo que eles passaram dentro do Egito, né? Então ele precisava justamente manter ali na linha, não, ó, vocês passaram esse tempo lá, vocês eram obrigados a pensar, a fazer isso ou aquilo, mas agora é diferente, né? Agora é diferente, vocês têm um Deus que cuida, que zela por vocês, né? E as orientações são essas, etc, né? Beleza? Então, ó, para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas a ideia de um Deus terrível poderia apenas impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam pouco desenvolvidos, né? É evidente que aquele que havia colocado em seus
em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter transitório, ou seja, foram leis estipuladas para um povo dentro da ignorância deles, ou seja, dentro do conhecimento deles, né? Mas que em algum momento, né, essas leis obviamente passariam por mudanças, né? E a gente já imagina qual foi essa mudança, né? E a gente vai falar sobre ela daqui a pouquinho, né? Então, também tem essa questão que é importante, como eu havia falado, né? Não matarás e não farás mal ao teu próximo é uma coisa muito, hoje em dia pra gente, muito relativa, né? O que é não matar? É não matar não matar o meu irmão? É não matar o meu inimigo? Ou é não matar em pensamento? Ou é não me matar? Né? Mas naquela época era necessário colocar dessa forma justamente pela ignorância do povo daquela época, né? E Jesus depois, né, que é o Cristo, está aqui, né? Ele vai vir justamente para dar cumprimento, como ele mesmo diz aí no item 3, né? Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nesta lei o princípio dos deveres em relação a Deus e ao próximo, o que constitui a base de sua doutrina quanto às leis de Moisés propriamente ditas. Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, no fundo e na forma. Ele sempre combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo-as, estas palavras: amai a Deus acima de todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. E acrescentando, aí está toda a lei e os profetas. Ou seja, o que isso significa, né? Ele resumiu, né? Houve um resumo das leis de Moisés, ele modificou profundamente algumas leis, né? Ele veio não para ignorar, mas para dar cumprimento, só que cumprimento dentro daquela época, né? Seria um novo marco a partir daquele momento. Por isso que diz aqui, amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque você jamais vai desejar, ou pelo menos a ideia é que você não deseje para o teu próximo aquilo que você não quer para você, né? Então você não quer morrer, você não quer sofrer um adultério, você não quer ser furtado, né? Então eu não posso desejar isso para o meu próximo, né? Então amai a Deus acima de todas as coisas, né? A gente deve amar a Deus sempre acima de todas as coisas, que é o ser soberano, o criador de tudo, né? E amar o próximo como a ti mesmo, porque aquilo que eu não quero para mim eu não posso desejar para o meu próximo em hipótese alguma, né? E aí, no caso, ele acrescenta, aí está toda a lei e os profetas, ou seja, o resumo, né, de tudo aquilo que vinha sendo falado no Antigo Testamento, né? De todas as profecias, de que alguém vinha, de que o Consolador viria, né? Que viria um rei, mas não era um rei, né, de ouro, de prata, e sim um rei montado num jumentinho, né, pescador de almas, né? Então, isso é muito bonito, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Eu tenho um prazer muito grande de falar sobre isso, porque quando você entende realmente o sentido disso tudo, cara, é muito, muito bonito. Você sente, eu pelo menos, né, quando comecei a entrar em contato a primeira vez, eu senti uma real mudança dentro de mim, né? E o meu coração, ele incendeia toda vez que eu começo a falar sobre isso, né? É muito bom, né? Bom, e aí a gente vai dar continuidade, né? Para não ficar um vídeo muito extenso também, a gente já está chegando aí aos 24 minutos, né? Por estas palavras, o céu e a terra não passarão enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, comprovando aquilo que foi falado. O próprio Jesus disse, eu não vim para acabar com a lei, eu vim para cumprir a lei,
cumprir de acordo com a época, né? Ou seja, que fosse praticada sobre a terra inteira, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências. Pois de que serviria ter estabelecido essa lei se fosse para privilegiar alguns homens ou mesmo um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos do mesmo cuidado. Então todos merecem o amor de Deus, sendo filhos de Deus, todos, sem distinção alguma de pessoa, de cor, de credo, independente do que seja, são objetos do mesmo cuidado. E quais são os cuidados? Olha só, tá aqui, amai a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então isso daqui é para todos nós, né? É uma ordem isso, né? Na verdade, isso daqui é um mandamento, né? Como se fosse mais um mandamento, né? Então, assim, todos, sem distinções, são dignos de amor, de carinho, de afeto, né? Do melhor que existe aqui, né, nessa terra, do melhor que você pode oferecer, né? Então, todos, até mesmo os seus inimigos, né? Esse é o grande problema, né? A gente amar os inimigos, a gente desejar para os nossos inimigos aquilo que a gente... Enfim, né? A gente tem sentimentos diversos às vezes, né? Quer até mesmo a morte, né? Deseja maldição para a vida deles, né? Mas a gente não quer isso para a nossa vida, né? Então será que é algo coerente, né? Mas eles não merecem isso como está escrito aí. Então é inimigo, sim, mas eles não merecem isso, porque você também não merece, né? Bom, continuando, item 4, né? Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador, né? Ou seja, de uma pessoa que vem ali para cuidar só das leis, né? Um legislador moralista, sem outra autoridade além de sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. E aqui é importante destacar que quando diz as profecias que haviam anunciado a sua vinda, ele está se referindo ao Antigo Testamento, os profetas que anunciavam a vinda do Consolador, do Jesus, né? De alguém que viria justamente para poder reformular isso tudo, né? Ou melhor colocando, não reformular, mas dar um novo sentido, né? Ou seja, manter mais apropriado aquele tempo, né? Sua autoridade vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Mostrar o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas vindouras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo e, sobre muitos pontos, se limitou a lançar o germe de verdades que, segundo ele mesmo declarou, não poderem ser então entendidos. Bom, quando ele fala de germe, né, não sei se vocês conhecem essa palavra, mas germe é semente, né? O germe, a semente de verdades que, segundo ele mesmo declarou, não puderem ser então entendidas. Então, muitas coisas que Jesus falou naquela época, as pessoas não entendiam. Ele falava muito em parábolas, né, justamente para poder facilitar a linguagem para as pessoas daquela época. É por isso que é muito comum, pelo menos eu, né, na minha adolescência, que foi quando eu comecei a ter um contato mais direto com a igreja, eu ficava lendo ali as parábolas de Jesus e muitas eu não conseguia entender, né? E eu ficava perguntando, nossa, mas por que ele escreve desse jeito, né? Porque era necessário naquela época que ele falasse daquela forma, que ele ensinasse daquela forma, né, para que aquilo dali fizesse mais sentido para as pessoas. Mas mesmo assim, muitos não entenderiam, né? Seria necessário um tempo, né, para que isso fosse, vamos dizer assim, entendido, né, melhor explicado, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso daí, né? É importante destacar, né, que ler a Bíblia é fundamental, independente se você é espírita ou se você é apenas um curioso que caiu nesse vídeo e você quer participar.
é importante a gente destacar isso, né? Acho que você ter esse contato com a Bíblia, com o Evangelho é importantíssimo, né? Com as palavras de Cristo, né? Do nosso Mestre, né? Jesus, tá? Então vamos lá, Jesus falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Para encontrar o sentido oculto de certas palavras, seria necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano, como eu disse, né? Então muita coisa que ele falou naquela época, até hoje as pessoas ainda têm dificuldade para entender, né? Então imagina naquela época, né? Como eu mesmo disse, eu tinha uma dificuldade muito grande na minha adolescência de entender algumas coisas, algumas parábolas, algumas mensagens de Jesus. Imagina então naquela época que o conhecimento era muito menor, né? Porque naquela época só quem tinha acesso à educação eram pouquíssimas pessoas, né? Da alta nobreza, né? Então o povo mesmo, aquela galera que ficava ali ralando, trabalhando e tal, não tinha acesso ao conhecimento, né? Então a gente tem que sempre que contextualizar isso é muito importante, né? Então seria necessário um grau de maturidade do espírito humano para entender aquilo que ficou implícito dentro das mensagens de Jesus, né? Como por exemplo a passagem do filho pródigo, por exemplo. A passagem do filho pródigo ela é muito objetiva, né? Eu acho que é muito fácil de entender, né? Mas ela pode ser aplicada em vários contextos na nossa vida, né? Não só ao filho que vai embora e depois volta para ter o abraço do pai, né? Mas se você for parar para pensar, a gente pode aplicar isso em várias coisas no nosso dia a dia. Pode ser um aluno meu, eu sou professor de violão, né? Pode ser um aluno meu que decidiu sair em rebeldia por conta própria, né? E foi se aventurar aí e depois voltou, né? Porque se arrependeu, porque viu que realmente não era aquilo ali que ele pensava, né? Por exemplo, isso, né? Existem vários, né, sentidos que a gente pode dar a isso, né? A ciência deveria contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Ok? E aí a gente vai falar o espiritismo, né? E aqui, só uma coisa sobre ciência, né? A ciência deveria contribuir poderosamente para o aparecimento e o desenvolvimento dessas ideias. Mas ciência e religião até hoje elas brigam e muito, né? Existe muito cientista que é ateu porque acredita somente na ciência e existe muito religioso, né? Não cristão, mas religiosos na verdade, né? Que não acredita na ciência, né? Mas será que dá para conciliar as duas, né? Essa é a pergunta, né? Como é que a gente concilia as duas, né? Era preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Olha só. Então a ciência viria contribuir também, mas ela precisava progredir, né? Bom, então a gente vai falar sobre o espiritismo agora, né? O espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrefutáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Ele nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e ininterruptamente atuantes da natureza, como a fonte de uma inumerável quantidade de fenômenos incompreendidos até agora, e por essa mesma razão, rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Foi a isto que o Cristo se referiu em muitas circunstâncias e é por isso que muitas coisas que ele disse permaneceram incompreendidas ou foram falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Bom, é importante destacar aqui um ponto, né? O Espiritismo ele é tratado como uma ciência porque Kardec, que foi o grande responsável por codificar, né? Pelo menos os livros, né? Você tem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese. Tem Obras Póstumas, né, que foi um livro publicado, se não me falha a memória, se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam aí nos comentários.
mas como o próprio nome diz, Obras Póstumas é um livro que foi publicado após a morte dele. Não me recordo se teve algum antes desse, mas a codificação espírita está basicamente nesses 5 livros, né? Pelo que eu entendo hoje de espiritismo. É importante destacar que eu sou um estudante da doutrina, né? Eu tenho pouco tempo de doutrina no momento da gravação desse vídeo, então eu posso cometer erros sim. Se eu estiver cometendo, você me corrija com todo amor e carinho nos comentários, tá bom? Fique à vontade, beleza? Mas, E no caso, o Espiritismo nos mostra esse mundo não mais como sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e ininterruptamente atuantes da natureza, como a fonte de uma inumerável quantidade de fenômenos incompreendidos até agora, e por essa mesma razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. O que significa isso? O que antes, né, era considerado impossível, né, que não poderia acontecer, aqui é dito que faz parte da natureza, né, de uma inesgotável fonte, né, de energia, né, enfim, mas o que seria isso daí, né? Então, vamos entender, né? Vamos lá. A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento, no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em ninguém, pois é produto do ensinamento dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra e para uma incontável multidão de intermediários. É de alguma forma um ser coletivo, compreendendo um conjunto de seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes para dar a conhecer a este mundo o destino que os aguarda. Então, o Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, né? Mas ela não está personificada numa pessoa, e sim nos espíritos, né? Que através dos homens, né? Dos médiuns, que são chamados médiuns, né? Eles são as vozes do céu e estão em todas as partes da terra, né? Passando essa mensagem, né? Que mensagem é essa? A gente vai ver aí ao longo, né? Mas é de alguma forma um ser coletivo, compreendendo um conjunto de seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, né, para dar a conhecer a este mundo o destino que os aguarda, né? Ou seja, né, o objetivo de nos orientar, né, de nos guiar, né, de nos mostrar um caminho de luz, né, um caminho que até então era desconhecido para nós, beleza? Então, dando continuidade, no item 7, a gente tem: assim como Cristo disse, eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. O Espiritismo enuncia também não ter vindo contrariar os ensinamentos do Cristo, mas desenvolvê-los, completar e explicar em termos claros para todos, o que somente foi dito sob forma alegórica. Ele vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparou o cumprimento das coisas futuras. Então, o Espiritismo é a obra do Cristo, que o preside, assim como havia anunciado, a regeneração que se opera e que prepara o reino de Deus na Terra. Então, aí tem uma explicação por que nós espíritas acreditamos também no Cristo, né? Porque o Espiritismo, de certa forma, é uma própria obra do Cristo, né? Que vem, de certa forma, trazer de forma mais facilitada, né? Ou seja, explicar as mensagens que o próprio Cristo deixou, né? Em forma, por exemplo, de parábolas, né? Em algumas que, como eu disse, para muita gente até hoje são de difícil compreensão, né? Então a ideia do Espiritismo não é destruir nem o que foi feito por Moisés, nem o que foi feito por Cristo, mas sim, né, dar o cumprimento também, né? Trazer para os tempos atuais, né, essa mensagem de forma, vamos dizer assim, mais voltada para o nosso tempo, né?
E aí tem o tópico a aliança da ciência e da religião. Será que é possível isso? Né? Como é que pode isso? A aliança da ciência e da religião, elas duas não se batem desde de sei lá quando, né? Como é que pode, né? Então a gente vai entender aí. Bom, o item 8, né? A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material, a outra as leis do mundo moral. Mas tanto uma quanto a outra, tendo o mesmo princípio que é Deus, não podem contradizer-se. Se elas fossem a negação uma da outra, uma estaria necessariamente errada e a outra certa, pois Deus não pode querer destruir sua própria obra. Bom, o que é importante destacar aqui é o seguinte, né? Eu acho que ficou bem claro na mensagem que tanto uma quanto a outra é obra de Deus. Então, a ciência e tudo aquilo que a gente tem ao nosso redor, né, hoje, né, que nos ajuda a ter uma vida melhor, como, por exemplo, o próprio WhatsApp, né, o próprio os remédios, por exemplo, né, entre outras coisas, segundo o que está escrito e segundo o que vocês também estão lendo, né, são obras de Deus, né? Eu mesmo, por muito tempo, tinha medo de tomar a medicação porque eu acreditava que quando eu comecei, né, bem nas primeiras semanas mesmo, quando eu comecei a entrar em contato com a doutrina, estudar e tal, eu fiquei com medo de tomar os remédios, né, que eu tenho que tomar, né, eu tenho TDAH, enfim, estava tendo crise de depressão na época, e eu tinha muito medo disso e eu me negava a tomar os remédios, né, mas aí os remédios existem hoje, né, claro, alguém inventou isso, mas foi, obviamente, uma permissão de Deus, né, foi vamos dizer assim, uma permissão dele, né, esses remédios existirem para que possa ajudar a gente, a humanidade, né? Então tem muita coisa que a gente acha que é ruim, né? Hoje as pessoas falam, não, a tecnologia afasta as pessoas, né? O WhatsApp é ruim porque antes as pessoas iam na casa uma das outras e hoje não vai mais porque é tudo feito pelo WhatsApp. Bom, pode até ser, mas não porque é ruim, né? Porque se vem de Deus não pode ser ruim, mas porque as pessoas não sabem utilizar. Então é muito mais fácil você culpar, né, o WhatsApp do que culpar você mesmo, que não sabe utilizar a ferramenta. Isso é muito comum, por exemplo, no meu trabalho online. É muito mais fácil o aluno falar que não tem tempo para estudar do que ele admitir que ele organiza mal o tempo dele, né? Então, a gente disponibiliza uma plataforma onde o aluno pode estudar sem sair da casa dele e de graça, né? Porque o trabalho é beneficente, mas o cara prefere culpar, né, a toda a estrutura do que admitir que ele não tem tempo, que ele não organiza o tempo dele, né? Isso são coisas do homem, né, não de Deus. Isso a gente precisa separar muito bem, né? Se elas fossem a negação uma da outra, tá, isso aqui eu já li, né? A incompatibilidade que se acreditou existir entre estas duas ordens de ideias provém de uma falha, né? Acreditou existir, no caso, uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Daí o conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. Chegou-se o tempo no qual os ensinamentos de Jesus Cristo devem receber o seu complemento. O véu colocado propositalmente sobre algumas partes deste ensinamento devem ser levantado. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, ou seja, preso às coisas materiais, né, deve levar em conta o elemento espiritual e, finalmente, a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, né? As duas forças apoiando-se mutuamente e marchando no mesmo passo servirão uma de apoio para a outra. Assim, a religião, não mais desmentida pela ciência, conquistará um poder inabalável, pois estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. Isso é o que o Espiritismo tenta fazer, de certa forma, e, claro, quem vivencia isso, a gente consegue perceber isso com facilidade, né?
É importante destacar, eu sei que tem muita gente que talvez assista isso e que não sabe como funciona, mas um método científico, ele não é comprovado só pela eficácia com uma, duas ou três pessoas, né? O método científico ele passa por uma série de testes, por uma série de protocolos, por uma série de coisas, até que ele seja comprovado ser, de fato, né, ciência, né, que você está lidando com algo que foi comprovado cientificamente, né? Kardec, por exemplo, é importante falar sobre isso, quando ele codificou o Livro dos Espíritos, inclusive tem um filme, né, do Kardec, quem não assistiu, assista, porque explica isso de forma mais aprofundada, né? Ele teve justamente o cuidado, né, de fazer as mesmas perguntas para várias fontes, ou seja, para vários médiuns diferentes, e os espíritos, através desses médiuns, davam sempre as mesmas respostas. Então, o que Kardec fez? Ele pensou, bom, para não haver fraude ou não ser acusado de fraude, o que eu vou fazer? Vou a vários médiuns diferentes da França e do mundo, né? E vou perguntar, vou fazer as mesmas perguntas sempre, né? Se eles me derem as mesmas respostas, obviamente a gente tem um conhecimento aí que a gente ainda está descobrindo que existe ali, mas a gente não sabia que existia, né? Então é muito importante bater nessa tecla, né? A codificação espírita ela aconteceu sob essas circunstâncias, né? Então, vamos supor que o cara estava em Paris e o outro em Lyon, que se não me engano, eu acho que Lyon é da França, né? Se não for, peço perdão, desculpa, mas num outro lugar da França, né? Então ele, vamos supor, se comunicava com um ali em Paris e com o outro e fazia sempre as mesmas perguntas, justamente para que não houvesse o risco de ter fraude, né? Importante destacar que o Kardec era ateu, tá? Kardec era ateu, ele passou a acreditar em Deus, Cristo e nos espíritos estudando os fenômenos espíritas da época, tá? Então, vale muito a pena assistir o filme, ler um pouquinho mais sobre Kardec. Se você gosta de ler, leia a biografia, né? Assista filme, tem um filme disponível, né? Tanto no YouTube quanto no Netflix, enfim, né? Aí você assiste aí, tá bom? A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, né? Boa, que triste, né? É o que eu estava falando, né? Porque cada uma entrevê as coisas por seu exclusivo ponto de vista, ou seja, nenhuma das duas nunca tentou se colocar de fato no lugar da outra, né? A verdade é essa, né? Repelindo-se cada uma entrevê as coisas por seu exclusivo ponto de vista. No caso, eu li 2 vezes a mesma frase, né? Repelindo-se mutuamente, né? Peço desculpa. Era preciso algo para preencher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, criam uma nova luz. Quando a fé se dirige à razão, esta nada encontra de lógico na fé, e o materialismo é vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, vamos lá, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral, que as esmagará, se a ele resistirem, no lugar de a ele se juntarem. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e para a qual os espíritos trabalham, depois de ser elaborada durante mais de 18 séculos. Ela chega ao seu cumprimento e marcará uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Ela deve produzir inevitáveis modificações para as relações sociais, contra o que ninguém tem o poder de se opor, pois estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. A lei do progresso é uma lei de Deus. Para quem não conhece a lei do progresso diz o seguinte, que todos nós devemos progredir, avançar. Nós não estamos aqui para ficar parados, confortáveis em nossos lugares,
com os nossos carrões, com os nossos bens. Não, nós estamos aqui para progredir sempre, moralmente, né? Não é errado você ter bens, não é errado você ser uma pessoa bem-sucedida. Não vou dizer errado, mas o que não é interessante é que você esteja estagnado, né? É exatamente isso. Mas estagnado com relação a quê, né? Quanto a, vamos dizer assim, ao seu crescimento moral, ao seu crescimento como pessoa, né? E também a compaixão com os outros, enfim. A gente vai ler várias coisas sobre isso ainda, né? Mas é importante destacar que a lei do progresso é uma lei de Deus, ou seja, ela vai acontecer de uma forma ou de outra, você aceitando ou não, as coisas vão mudar. E se você não mudar junto, você vai acabar sendo esmagado, como diz o próprio texto. É muito comum isso acontecer dentro da música. Eu gosto de citar exemplos dentro da música porque é uma área que eu domino, né? É muito comum você encontrar músicos que só se limitam a tocar as coisas que gostam de tocar. E aí o cara consegue encontrar trabalho uma vez ou outra tocando as coisas que gosta, mas a música, com o passar do tempo, ela muda. Hoje, no momento da gravação desse vídeo, o que predomina no Brasil é o pop funk, né? Aquele pop estilo Anitta, Ludmilla, né? O pagode, né? O sertanejo. E se você é um músico que gosta de tocar rock, né? Aquele rock anos 80, né? Você muito provavelmente vai encontrar trabalho. Até pode, mas você vai ficar para trás. Então você precisa se atualizar se não quiser ficar para trás. E provavelmente sem dinheiro duro, né? Então, ou dentro daquilo que você se propõe a fazer, você tem que inovar. Mas de qualquer forma, se você precisar inovar, se você conseguir fazer o que você gosta de uma forma inovadora, você vai estar progredindo, que é uma lei de Deus. Então é isso, você não pode estar estagnado, é basicamente isso, beleza? Bom, e aí a gente tem a instrução de alguns espíritos, né? Começando pelo espírito israelita, né? Mulhouse, ou Milhouse, não sei como se pronuncia exatamente, mas a mensagem é de 1861, tá? Isso aqui é um espírito, uma mensagem de um espírito, tá? E ele diz o seguinte: Deus é único e Moisés é o espírito que Deus enviou em missão para que ele fosse conhecido, não só pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi instrumento do qual Deus se serviu. Vamos sublinhar isso aqui, ó. Presta atenção nisso aqui. Se serviu para fazer a sua revelação por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes deste povo serviram para abrir os olhos dos homens e fazer cair o véu que lhes ocultava a divindade, né? Então, foi necessário que isso acontecesse, que tudo o que aconteceu no Antigo Testamento acontecesse, para que as pessoas pudessem, né, se aproximar um pouco mais de Deus, né? Os mandamentos de Deus dados por Moisés trazem o germe, que significa semente, da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhe o sentido, porque, colocados em ação em toda a sua pureza, não teriam sido então compreendidos. Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixariam de ser o brilhante frontispício da obra, o farol que haveria de clarear a estrada que a humanidade deveria percorrer. Lembra quando eu falei lá no início que os 10 mandamentos por si só já falavam muito para aquele povo, mas que pela falta de conhecimento deles, eles não conseguiam entender a profundidade, né? Eles não conseguiam abstrair do não matarás. Então, não matarás é não matarás, né? Não mata, né? Mas eles não conseguiam abstrair o não matarás o quê, né? Pensar além disso, né? Eles não conseguiam fazer isso aqui, né? Olhar o que estava ao redor, né? Pela falta de conhecimento, né? Então, como foi mesmo dito aqui nesse estudo, né? Foi necessário que o tempo passasse, mudasse, que viesse uma outra pessoa, que no caso é Cristo, né? Simplificar isso, né? Cumprir aquilo que já estava, né, que foi estipulado ali, que foi dado de Deus por Moisés, né, no caso Deus deu para Moisés, né, mas de forma diferente, apropriada para o povo. E também, hoje, o Espiritismo, né, dar cumprimento aos ensinamentos que Cristo também deixou e que também Moisés deixou, né?
mais os 10 mandamentos de Deus, nem por isso deixaram de ser brilhantes para o frontispício da obra. Isso aqui eu já li, né? Então, a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado evolutivo em que se encontravam os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de suas almas, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus sem holocaustos e sacrifícios, nem que se pudesse perdoar um inimigo. Sua inteligência, notável do ponto de vista da matéria, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Era preciso uma representação semimaterial, tal qual oferecia a religião hebraica, à época. Foi assim que os holocaustos falavam os sentidos, enquanto as palavras de Deus lhe falavam o espírito. O Cristo foi o iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica, cristã, que deve renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los fraternos. Moral que deve fazer fulgurar em todos os corações humanos a caridade e o amor ao próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum. Uma moral, enfim, que deve transformar a terra e dela fazer morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. É a lei do progresso a qual a natureza está sujeita, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Que bonito esse trecho, né? Esse trecho aqui é muito bonito, de verdade. São chegados os tempos em que as ideias morais devem desenvolver-se para cumprir o progresso que está na lei de Deus. Elas devem seguir a mesma estrada que as ideias de liberdade, suas precursoras, percorreram. No caso que suas ideias de liberdade, né, suas precursoras percorreram, né? Mas não se pode crer que esse desenvolvimento se fará sem lutas. Não, porque elas precisam, para chegar à maturidade, de agitações e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se ligarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra e o Espiritismo a concluirá. Ok? Então, né, essa mensagem, né, no caso, eu esqueci o nome do espírito, é um espírito israelita, né? Não tem um nome, né? Um espírito israelita, foi assim que ele se apresentou. É um grande resumo, né, de muitas coisas que nós já lemos, né? A gente vai ler a última mensagem, né? A gente está chegando ao fim, que é de Fénelon, né, Poitiers, ou Poitiers, não sei como se pronuncia, tá? É uma mensagem de 1861, beleza? E diz o seguinte: um dia, Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade através das trevas. Esse dia foi a da vinda do Cristo. Depois da luz viva, porém, as trevas voltaram. O mundo, após alternativas de verdade e obscuridade, perdeu-se novamente. Então, como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos começaram a falar e a vos advertir. O mundo foi abalado em suas bases. O trovão ribomborá, sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois repousa sobre as próprias leis da natureza. E crede, tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. Vosso mundo se perdia. A ciência se desenvolvia com o sacrifício dos interesses de ordem moral. Ou seja, a ciência se desenvolvia à custa das outras pessoas, né? Conduzindo-vos unicamente ao bem-estar material, revertendo-se em proveito do espírito das trevas. Eu quero dar uma pausa aqui, porque isso não parece muito com os dias atuais. Talvez alguns de vocês tenham essa sensação. Não parece que as coisas se desenvolvem muito mais em cima de valores que antes eram considerados inegociáveis, né? Hoje em dia, um filho para, por exemplo,
ter a herança do pai, ele simplesmente vai e mata, ele simplesmente passa por cima de valores que são, vamos dizer assim, morais, são valores morais, né? Mas que as pessoas passam por cima de alguns valores para conseguir as coisas que querem. E olha que essa mensagem é de 1861, mas ela não é tão atual, né? Será que mudou muita coisa, né? Então tem coisas que ainda permanecem da mesma forma, né? Então o Espiritismo ele está aí justamente para não só nos alertar, mas para nos orientar, né? Para nos ajudar a se elevar moralmente, né? Dando continuidade. Vós os sabeis, cristãos, o coração e o amor devem caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, infelizmente, após 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não chegou. Cristãos, voltai ao Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil para aquele que crê e que ama. O amor o preenche de alegria inefável. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vos dizem, né? Vamos simplificar. Vos dizem sempre, curvai-vos diante do sopro precursor da tempestade, a fim de não serdes derrubados. Ou seja, preparai-vos e não vos assemelhais às virgens loucas que foram tomadas de surpresa à chegada do esposo. A revelação que se apresenta é muito mais moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, inspiram a fé, para que vós todos, trabalhadores esclarecidos e ardorosos, possam fazer ouvir vossa voz humilde. Pois vós sois o grão de areia, mas sem os grãos de areia não haveria montanhas. Assim, portanto, que estas palavras, nós somos pequenos, não tenha mais sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói o seu formigueiro e os animais insignificantes não formam continente? A nova cruzada começou, apóstolos da paz universal, e não da guerra. São Bernardos modernos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris. Ainda tem mais uma, né? Ainda tem mais uma. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele se manifesta por quase toda parte e a razão disso a encontramos na vida desse grande filósofo cristão. Pertence a essa grande falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas bases mais sólidas. Como muitos, ele foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à mais profunda impiedade, pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus desregramentos, sentiu em sua alma esta estranha vibração que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava além dos prazeres exasperantes e fugidios, quando, enfim, em sua estrada de Damasco, também ouviu a santa voz aclamar: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele exclamou: meu Deus, perdoe-me, eu creio, sou cristão. E desde então ele se tornou um dos mais sólidos pilares do Evangelho. Pode-se ler, nas extraordinárias confissões que nos deixou este notável espírito, palavras características e proféticas, ao mesmo tempo que pronunciou depois de haver perdido Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me os seus conselhos, revelando o que nos aguarda da vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão maravilhosa da futura doutrina. É por isso que hoje, vendo chegar o momento da divulgação da verdade que ele já havia pressentido, fez-se o seu ardente divulgador e se multiplica, por assim dizer, para responder a todos aqueles que o chamam. Se não me falha a memória, tem uma nota. Isso, tem uma nota. Santo Agostinho vem, por acaso, modificar o que ele ensinou? Não, certamente. Mas como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito que não podia ver como homem. Sua alma liberta percebe novas claridades e compreende o que antes não compreendia. Novas ideias revelaram-lhe o verdadeiro sentido de certas palavras. Na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas, quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las com mais clareza. E assim que ele deve revisar sua crença referente aos espíritos incubos e sucubos.
bem como a reprovação que ele havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe parece em toda pureza, ele pode, sobre certos pontos, pensar de maneira diversa de quando vivia na Terra, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode, sem renegar a sua fé, fazer-se propagador do espiritismo, pois nele vê a realização das coisas preditas. Proclamando-o, hoje, ele apenas nos faz voltar a uma interpretação mais justa e lógica dos textos. Assim, também ocorre com outros espíritos que se encontram numa posição análoga. Bom, e aqui a gente encerra, né? Mas antes eu preciso fazer um comentário que é super importante, principalmente para quem não sabe disso. Santo Agostinho, ele foi um importante filósofo cristão, né? Ele ajudou a consolidar, né, os pilares ali da igreja católica, né, do catolicismo, né, pelo mundo, né? Então, quando a nota começa a dizer aqui, fazer uma pergunta, na verdade, Santo Agostinho vem por acaso modificar o que ele ensinou? Não, certamente, ele não veio modificar o que ensinou, mas que depois que ele desencarnou, né, ele consegue enxergar com outros olhos, porque ele estava limitado aos conhecimentos que ele possuía naquela época, né? E por isso que eu acho importante terminar dizendo o seguinte: se você, ao ler, ao estudar isso daqui, se você se sentiu mal por alguma coisa, se você, sei lá, de repente alguma coisa que você tenha feito, que foi em desencontro ao que você leu, aos seus conceitos cristãos, enfim, bom, bola pra frente, lei do progresso, vamos em frente, né? Porque você estava limitado aos conhecimentos que você possuía. Agora você tem um conhecimento diferente, ou, né, um complemento sobre aquilo que você já conhecia. Então, siga em frente, né? Não se lamente pelas coisas erradas que você já fez, mas viva agora uma vida melhor, né? Para você mesmo, né? Buscando sempre a sua elevação moral, né? Buscando progredir, né, nesse mundo. Lembrando sempre que a caridade, né, e a prática do amor, né, são mandamentos aí de Deus, né? Foi o que Cristo veio fazer, né? E é algo que a gente deve praticar constantemente, beleza? Então, nós vamos encerrar esse momento com mais uma prece, né? Nós estamos encerrando esse momento de estudo. Eu convido você a fechar os seus olhos, se você puder, claro. Agradecendo a Deus, a Jesus Cristo, nosso Mestre, aos espíritos amigos por esse momento de estudo, esse momento esclarecedor, que tudo aquilo que foi estudado, que foi ensinado aqui nesse momento, que possa servir de luz para a vida de muitas pessoas que venham assistir esse vídeo, como serviu para mim, e que essa luz ela venha mudar não só a pessoa em si, mas que ela venha ajudar a mudar o mundo, né? Levando o amor, a paz, a caridade para aqueles que precisam, e são muitos aqueles que precisam. Que assim seja. Gratidão eterna pela sua vida. Tamo junto. É isso, vamos lá. Vamos em frente.